Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito importantes e cenas muito bacanas, muito positivas e também informações que são ao mesmo tempo reveladoras e inquietantes. Isso porque aconteceu um fato hoje nos Estados Unidos, lá com o governo Donald Trump, com a assinatura dele, que a extrema-direita no mundo inteiro, as pessoas que se conectam com o trumpismo, estão querendo dar uma abafada, estão querendo dar uma diminuída no tipo de situação que se apresentou. Aquilo que a extrema-direita defende como sendo uma liberdade de expressão, aqui no Brasil seria uma coisa muito grave. Me refiro a um ato racista de Trump e da gente que está com ele lá. Aqui no Brasil, numa outra mão completamente distinta, coisas muito importantes estão acontecendo. Esses fatos todos nos mostram que nós teremos um ano de 2026 com muitos enfrentamentos e também com muitas revelações. Mas nós estamos aqui para isso, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, farei aqui algumas atualizações, porque o ministro Alexandre de Moraes hoje recebeu um laudo da Polícia Federal sobre o estado de saúde do senhor Jair Messias Presidiário. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai amolecer o coração dele e vai mandar o presidiário para a sua residência, para uma prisão domiciliar? Pois bem, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você, em primeiro lugar, dê o clique e se inscreva aqui conosco. Você que já está inscrito, confira a sua inscrição, confira se o sininho está tocando, aí está acionado e vamos seguir em frente. Compartilhe os nossos vídeos, nunca se esqueça de dar o seu comentário também, o seu joinha, e se puder, prestigie o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje o presidente Lula está na Bahia. E ele foi entregar lá um número grande de ambulâncias, equipamentos para o SUS, o SAMU, né? Como eu tenho dito aqui para vocês, eu acho que esse tipo de cerimônia, ela, do ponto de vista da estética, da informação visual, ela é muito ruim, por esse aspecto, né? Tem um aspecto positivo que eu vou ressaltar. Porque seria muito importante as pessoas verem, né, o que se representa ali 140 ambulâncias, elas perfiladas com os profissionais de macacão, os médicos, os auxiliares, enfim, para dar uma noção, porque uma imagem vale às vezes muito mais do que 1000 palavras, né? No entanto, isso não está acontecendo ainda. Vamos ver porque o governo vai comprar, vai adquirir mais 2.100 ambulâncias. Aí, enfim, porque tem que ser mostrado, né? O presidente Lula hoje, ele na cerimônia na Bahia, ele falou que esse ano vai ser um ano da verdade, para mostrar as coisas que ele fez, o que o governo fez. E mostrar dados dos 7 anos do governo, se é que a gente pode chamar assim, de Temer com o Bolsonaro, o desgoverno dessa gente toda 7 anos, e aquilo que o governo Lula está fazendo. Mas para fazer isso, seria importante, diante da magnitude, que todos os dias o presidente da República viesse, né, numa live, olha, fizemos isso aqui no governo passado, porque vai precisar de muito tempo para explicar essas coisas. Ao mesmo tempo que nós somos bombardeados todos os dias pela insanidade dessa gente do mundo cão, né? Mas aconteceu o seguinte, para representar os prefeitos nessa cerimônia hoje lá na Bahia, uma prefeita pegou a palavra, né, e em dado momento ela deu uma quebradinha no protocolo e propiciou uma cena muito legal, com uma fala muito legal, que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? A gratidão de alguém que humilde, que chegou à prefeitura de uma cidade no interior da Bahia, diante do seu presidente da República. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. E para finalizar, eu gostaria, o senhor trouxe muitos presentes. E eu vou finalizar, meu governador, me perdoe, eu lhe amo, meu ministro, mas eu vou finalizar pedindo mais um presente. Algo que eu, quando pisava no barro, ainda criança, quando saía pela manhã para ajudar minha mãe a trabalhar em casa de família, quando amarrava uma sacola no pé para ir à escola para não sujar de lama, sonhava. Obrigada a todos, mas eu quero encerrar lhe pedindo, me dê esse presente, me dê um abraço. Gente, sorriso da prefeita
diz muita coisa, né? Olha, teve gente que chorou pra caramba lá, né? Depois da câmera dar uma geral lá. Foi uma coisa muito emocionante, né? Uma coisa inegável, né? O caráter humano do presidente Lula. Você compara com aquela coisa que teve aqui. Aliás, o Lula hoje se referiu à coisa, né? E como sendo o coisa, né? Ou a coisa. Mas um desafio que o presidente Lula vai ter, de conseguir transmitir tudo aquilo que ele fez durante o governo dele, ao mesmo tempo que a gente está recebendo essa avalanche de desinformações, de mentiras. E aí o seguinte, vejam só como é que a nossa sanidade mental está preservada nesses últimos tempos, ela deu uma melhorada. Você pode até não ter percebido, né? A gente às vezes tem pessoas que usam como exemplo, né, um ar-condicionado que fica ligado muito tempo, barulho do ar-condicionado, barulho de uma bomba de piscina, um barulho externo, quando alguém desliga, né? Aí você se dá conta, puxa vida, eu não sabia que eu estava tão estressado, né? Porque aquele barulho acaba se normalizando. A gente ficou tão normalizado com as estridências dessa gente da extrema-direita que já deu uma parada, deu uma diminuída e a gente ainda às vezes não percebe. Por exemplo, o senhor Malafaia deu uma sumida, né? Parou com aquela gralice dele, pelo menos a gente não está vendo ele. Esvaziou, né? Vai pedir o quê? Vai tirar Bolsonaro da cadeia? Não vai dar, a gente vai falar sobre isso aqui. Pedindo o que mais? Vai para a avenida? Gente, esse ano tem pautas muito interessantes, esse negócio de dosimetria da pena e tal. E hoje o ministro Alexandre de Moraes deu uma sapatada, está em mãos ali com o relatório da Polícia Federal, dos médicos, dos peritos, e simplesmente não tem possibilidade nenhuma do coração do ministro ser amolecido, né? Eu estou fazendo essa aposta aqui. E é o seguinte, o Malafaia essa semana ainda apareceu aí falando mal de professor, está sendo processado por conta disso, foi para um evento evangélico dizendo que professor doutrinador, que professor marxista, aquelas maluquices que essa gente tirou para colocar medo nas pessoas e através do medo, através da chantagem emocional, a chantagem espiritual, conseguir levar votos para os criminosos, para os vigaristas, que não tem concretamente nada para apresentar para o povo brasileiro. Então essa figura aí está meio neutralizada nesses últimos tempos, né? E aí é o seguinte, vejam só o traidor, né? Olha só que notícia, gente, que aconteceu aqui. Ciro Nogueira encontrou com Lula, ele que fala tão mal do Lula, que é uma pessoa tão ingrata, uma pessoa tão desclassificada, que foi ministro do inelegível, né? Do criminoso mor da nação, e está agora puxando o saco do Lula. Ciro Nogueira encontrou Lula e ofereceu afastar o partido dele, né, o PP, de Flávio Bolsonaro por acordo no Piauí. Então, assim, Lula, deu uma forcinha aí que eu tiro o meu partido do colo do Flávio Bolsonaro. Ou seja, um traidor, né? Mas como é que essa gente lida com isso? Eu quero ver como é que eles vão cuidar desse assunto. Está em alguns jornais, então não é matéria isolada, não. Está aqui também na Folha UOL. Ciro Nogueira encontrou Lula e ofereceu afastar PP de Flávio Bolsonaro por acordo no Piauí. Bom, daí a gente chega entre uma traição que um está dando no outro, aliás, tem a dona Michele, já comentamos aqui. Aí vem essa história aqui. Laudo da Polícia Federal diz que saúde de Bolsonaro demanda cuidados, mas ele tem condições de permanecer na papudinha. Gente, eu li o relatório aqui que a Polícia Federal fez e foi um negócio muito interessante, porque eles colocam fotografias, é quase o inelegível lá, o criminoso, ele parece até que está numa clínica de repouso, está no spa. As imagens aqui do laudo são muito interessantes. Deixa eu ver se tu pega aqui. Tem algumas imagens aqui. Tem imagens aqui pra caramba, mostrando as instalações, como é que ele está, como é que tem a asepsia, tem o centro médico, tem as coisas todas. Então tá bem guardadinho. Ele, se for para casa, ele vai ter a saúde dele piorada. Então, eu acho até que o despacho do ministro Alexandre de Moraes será nesse sentido, né? Olha, tão preocupado com a vida do ex-presidente, nós vamos mantê-lo na Papuda, no complexo da Papuda, para cuidar bem da saúdezinha dele, né? É que todos nós esperamos. Daí a gente chega numa situação abjeta hoje, que você já deve estar sabendo, né? Que virou uma notícia em todos os jornais do mundo, que foi essa história aqui. O Trump publicou um vídeo com inteligência artificial, colocando ali a Michelle Obama e Barack Obama incorporado ali como sendo dois macacos. Trump mostra vídeo com montagem do casal Obama com macacos e democratas condenam. Repugnante.
Vídeo repete alegações falsas de fraude na eleição de 2020 em que Trump saiu derrotado. O casal Obama não é citado na denúncia. Casa Branca chamou repercussão negativa de falsa indignação, né? Então eles tentam minimizar essa história. Já tiraram do ar, essa hora já deve ter tirado do ar. Aqui eu vou destacar para vocês a apresentadora do Jornal da Bandeirantes, que é negra, né? E ela teve que falar sobre esse assunto, né? E para ela deve ter sido uma coisa que deve ter tido uma indignação maior, né? Vou compartilhar aqui com vocês, vamos lá. Donald Trump fez uma publicação na rede social dele, num vídeo bastante repugnante, absurdo, em que ele retrata o ex-presidente Barack Obama e a esposa dele, Michelle, como macacos. Essa postagem tem só 1 minuto, que aborda ali teorias da conspiração sobre as eleições, termina com o rosto dos Obamas, assim, nessa montagem em corpos de macacos, né? Claro que não demorou muito para que essa postagem fosse alvo de repúdio. Líderes democratas de oposição a Trump já se manifestaram, né, sobre o absurdo dessa imagem. Essa aberração que essa gente da extrema-direita, eles dizem que é a liberdade de expressão, liberdade de expressão. Então não tem liberdade de expressão. Então é isso que eles defendem. Eles estão quietinhos aqui no Brasil, eles não vão dar um pio, porque aqui no Brasil, o exercício dessa liberdade de expressão que eles defendem, aqui seria crime, esse tipo de exibição de imagem, de 2 a 5 anos. 2 tipos de crimes, né? O de injúria racial e o crime de racismo. Cada um dando de 2 a 5 anos de cadeia, podendo até dar um volume máximo, né, de 10 anos de cadeia, somando ali os 2 crimes. Mas para essa gente hipócrita e bandida, essas imagens, a opinião, não pode causar mal a ninguém, todo mundo tem que ter liberdade extremada. Isso nos mostra que a visão de mundo dessa gente do Trump, dos Bolsonaros aqui no Brasil, da extrema-direita no Brasil, é a visão da barbárie. É isso que a gente está enfrentando. E é isso que a gente tem que tornar público e cada vez mais enraizado na sociedade, para que a gente tenha a noção exata do que representa essa gente enquanto atraso civilizatório. O mundo demorou tanto tempo para chegar num estágio mínimo de civilização, e aí, da onde nós estamos, parece que querem regredir ao tempo da barbárie e da pedra lascada. Felizmente, aqui no Brasil, tem uma turma que já está agarrada, né? Está na cadeia. Bom, as frentes de batalha estão em vários níveis. Aqui no Brasil estamos vendo uma coisa que, olha, isso aí ainda vai ser objeto de alguma novidade no futuro. Essa jornalista Malu Gaspar, simplesmente, ela virou uma espécie de orácula, né, como eu disse para vocês, né? Ela escuta vozes, ela tem gente secreta que dá informação para ela, né? Aliás, o Lula fez uma crítica disso ontem na fala do Lula, né? Então a gente vê esse tipo de notícia aqui, né? Notícia não, né? De manchete na coluna dela. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master. Aí você vai ler a matéria, é o seguinte: fontes disseram que Toffoli e Moraes estão fazendo pressão sobre o Alcolumbre, sobre o Mota, enfim, porque estariam com medo de ter gente ali. O que acontece é o seguinte: como nós sabemos que tem muito pilantra na vida política e muita gente querendo atacar o ministro Alexandre de Moraes, o que eles querem fazer é o seguinte: eles querem fazer uma CPMI, porque o ministro da Suprema Corte não pode ser convocado para depor na CPI ou na CPMI, mas eles podem pegar os parentes. Então eles vão querer arrumar um subterfúgio para pegar a mulher do ministro Alexandre de Moraes, um parente do Gilmar Mendes, parente de algum ministro desse, para colocar na CPMI para sofrer aqueles esculachos, né? Aquelas aparições degradantes que essa gente da extrema-direita faz. Eu acho até que isso aí, se viesse a acontecer, a instauração de uma CPMI dessa, que alguma pessoa que fosse parente do ministro desse iria entrar com habeas corpus e não iria depor. Né? Não iria ser submetido. E eu duvido que o Supremo Tribunal Federal não concedesse um habeas corpus para livrar os parentes dos ministros de algum tipo de constrangimento político. Mas a Malu Gaspar está dizendo que, olha, estão ali nos bastidores atuando, né? E é o tempo todo assim, ó. Outra coluna dela de ontem, né? BC se nega a fornecer informações sobre reuniões entre Alexandre de Moraes e Galípolo. É sempre aqui. E nessa matéria aqui, ela diz o seguinte: que o ministro Alexandre de Moraes, ela insiste, o ministro Alexandre de Moraes encontrou com o Galípolo para pressionar o Galípolo para não abrir investigação do Banco Master, enfim, uma coisa dessa assim, né? Então, gente, olha, o jornalismo nas organizações Globo, que já
sempre foram muito viciados, agora está ficando um negócio super escancarado, né? Porque isso não é jornalismo. Você fazer matéria toda hora com fontes anônimas, ouvi dizer, me garantiram, escutei. Olha, isso é uma coisa muito estranha, para dizer o mínimo, para também se juntar, né, com a coisa não profissional, né? Bom, eu fico por aqui, vamos continuar combatendo essas criaturas, mas estamos vencendo, né? Muitos deles não são aqueles macacos que eles apresentaram aqui de uma maneira tão repugnante, mas estão em algumas jaulas, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!